Agora é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Agora nós vamos falar de eleições, agora período eleitoral, escolha de candidatos, as novas regras para as eleições municipais deste ano. Eu converso com o Arthur Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Arthur Rolo, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui com você. Bom, nós temos várias mudanças que já valeram para a última eleição presidencial, de deputados, senadores, mas agora é que nós vamos ver nas cidades a diferença e faz muita diferença, né? Com certeza. Por exemplo, uma das modificações que valeu para a última eleição para deputado foi o candidato ter que ter pelo menos 10% dos votos para entrar na vaga. Então, o que acontece? Aqueles famosos casos de puxadores de votos, o primeiro caso conhecido foi do Enéas Carneiro, né, que elegeu... Tiririca também. Tiririca elegeu o Enéas uma vez, um deputado federal aqui em São Paulo com 600 votos. Então, isso não acontece mais porque para o sujeito ser contemplado com a vaga, ele tem que ter pelo menos 10% dos votos do quociente eleitoral. Na última eleição, por exemplo, o PSL acabou perdendo as vagas porque tinha determinados candidatos que não tinham 10% dos votos. Então, isso vai acontecer nessa eleição também. O problema do partido, quando há uma escolha pelo partido e muitos votos vão para poucos candidatos, né, e eles ficam com aqueles votos e não dá para repassar mais. Isso vale para a coligação também, né, não tem mais você entrar na rabeira lá com poucos votos. Agora fica mais difícil a renovação, não fica? Com certeza o que acontece agora com essa regra de não ter coligações para as eleições proporcionais, para a eleição de vereador não tem coligação, só tem aquela coligação para prefeito e os partidos menores vão ter com certeza maior dificuldade. Para ter uma vaga, normalmente o partido vai ter que fazer o quociente eleitoral sozinho, senão vai depender da sobra. É possível ainda ter a vaga na sobra, mas aí a gente vai correr o risco, por exemplo, de um candidato a vereador fazer lá 3 mil votos e não se eleger em determinadas cidades. E de partidos pequenos, com certeza, tendem a ter mais dificuldade, porque quando eles estavam na coligação, às vezes eles conseguiam fazer um representante. Agora eles vão ter que fazer o quociente eleitoral sozinhos. Agora, quem vota só na legenda? Não repassa mais voto do vereador? Não, agora vai ter o voto da legenda, vai para o partido. Então, o que acontece? Você vota no partido, você tem o voto de legenda para vereador, continua. Mas antes, o que acontecia? Você tinha 3 partidos, você votava no A, no B, no C de legenda, esses votos de legenda eram considerados como um só partido. A coligação, ela funciona como um só partido no relacionamento com a justiça eleitoral. Agora, quando você vota de legenda, você vai votar no partido A, no partido B ou no partido C. Não tem o risco de você votar no partido C e eleger alguém do partido A. Agora, tem mudanças em relação ao que os candidatos podem ou não podem fazer? Na verdade, tem mudanças, por exemplo, em relação às doações, né? Em relação, por exemplo, à utilização dos recursos próprios. Recursos próprios na campanha eleitoral, até a última campanha eleitoral, a gente lembra na eleição presidencial do candidato Henrique Meirelles, que usou uma verba considerável do próprio bolso, né? E aí agora não vai poder acontecer isso porque o candidato vai poder fazer o autofinanciamento da sua campanha com até 10% do limite de gasto definido pelo TSE, que foi definido na semana passada. Então, o candidato a vereador, por exemplo, que tenha lá um limite de R$80 mil para gastar, ele vai poder colocar só até R$8 mil do próprio bolso. E também tem uma mudança interessante no que diz respeito às doações. As pessoas físicas, só as pessoas físicas podem doar até 10% do limite, mas uma questão interessante é que agora aquelas chamadas doações estimáveis em dinheiro, como o empréstimo de um carro, como o empréstimo de uma casa, eles não vão entrar nesse limite de 10% desde que o valor não supere os R$40 mil. Então, se alguém quiser ajudar um amigo emprestando uma casa ou emprestando um carro, ele vai poder fazer isso sem extrapolar aquele limite, porque quando extrapola o limite de doação, Denise, é importante deixar claro, tem multa de 5 vezes o valor de excesso. Então, se você passar o limite, por exemplo, passou em R$5 mil, você vai tomar uma multa de R$25 mil, uma multa pesada.
Eu vou prestar atenção nisso. E como é que ficam as candidaturas de mulheres? Que nós temos até investigações até hoje em relação a candidatas laranjas, que era só para ter aquela verba partidária e depois, na verdade, nem eram candidatas mesmo, né? Bom, persiste a dificuldade em encontrar mulheres para serem candidatas. Eu acho até que, em virtude da pandemia, com a necessidade aí de uma presença mais próxima junto aos filhos, etc., essa dificuldade talvez até tenha aumentado. Então, o que a lei estabelece? Que 30% das candidaturas tem que ser necessariamente de cada sexo. Hoje, a demanda maior é por mulheres, a dificuldade maior é por mulheres, mas a lei diz que de cada sexo. Então, 30% tem que ser mulheres e dos candidatos lançados. Não adianta, por exemplo, você tem a possibilidade de lançar 15 candidatos, não adianta você deixar as vagas das mulheres em aberto, você tem que ter 30%. Mas isso não estimula a fraude? Então, em determinados casos, se não houver interesse, deveria haver interesse, mas não havendo. Então, estimula a fraude, porque às vezes para você lançar candidato, aliás não, para você lançar candidato homem, necessariamente você tem que ter candidata mulher. E se o partido não encontra, ele tem que laçar literalmente a candidata mulher. E tem, às vezes, a candidata, ela naquele primeiro momento, ela tem a intenção, depois percebe que não é aquilo que ela esperava e ela acaba desistindo no curso da campanha. O problema é que ela recebe verba e essa verba não é utilizada em campanha porque não tem interesse. Então, aí não utiliza a verba e essa verba ela é de destinação obrigatória. Às vezes ali aquele dinheiro fica perdido no limbo. Ele não pode ser utilizado por homens, eles necessariamente têm que ser utilizado pelas mulheres. Agora, houve muita discussão em relação à lei da ficha limpa com o adiamento das eleições desse ano por causa da pandemia. Isso acabou favorecendo quem lá atrás não estava com a ficha limpa, né? Na verdade, houve um favorecimento sim, mas um favorecimento que não foi provocado pelos próprios beneficiários, porque isso foi uma circunstância decorrente da pandemia. A lei estabelece o prazo de 8 anos de inelegibilidade, não de 8 anos em um mês e não de 4 eleições. Estavam querendo transformar 8 anos em 4 eleições, são coisas diferentes. A partir do momento que está na lei 8 anos, tem que seguir 8 anos, portanto a decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi correta. Mas não é para qualquer crime? Não, é só para aqueles casos do artigo 22 da Lei 64/90, que é a lei das inelegibilidades, né? Para abuso do poder econômico, para abuso dos meios de comunicação social e para abuso do poder político. Aquelas condenações por esses abusos que foram das eleições aí, de 2012 não vão prejudicar a candidatura de quem vai sair agora em 2020. E aqueles processos que estão voltando agora, que estão em andamento, se houver uma condenação referente lá ao passado, também não vale agora para a eleição? Não, tem muita gente sendo condenada, né? Todo dia está tendo julgamento, tem muita gente sendo condenada, tem processo sendo julgado nos tribunais superiores, com trânsito em julgado, às vezes tem uma suspensão de direitos políticos. Quando transita em julgado uma decisão de suspensão de direitos políticos, o sujeito não é que ele não pode ser candidato, ele não pode sequer votar. Então, tem muita gente sendo julgada ainda, tem muita gente que se coloca como candidata e que não vai ser candidato. E aí também outro problema que nós temos é que tem gente que está se colocando como candidato que não tem viabilidade jurídica de ser candidato. E isso cria uma insegurança jurídica, correndo o risco até de anular a eleição. Agora, quando eu perguntava o que o candidato pode fazer, ele pode dar entrevista, ele pode aparecer nos meios de comunicação, o que ele pode fazer? Quem tem cargo público tem que se afastar? Então, os prazos de desincompatibilização já foram, né? 6 meses antes do pleito, 4 meses antes do pleito ou 3 meses antes do pleito. Então, quem deveria deixar os seus cargos ou já deixou ou já está inelegível, né? Agora, em relação, por exemplo, a dar entrevistas, eu tenho visto, surpreendentemente, que tem muito pré-candidato que está com medo de dar entrevista e tem emissora de rádio e de TV que está com medo de fazer entrevista. As entrevistas, elas podem ser feitas, no que diz respeito a emissoras de rádio e TV, o que a lei eleitoral exige é que seja respeitada dentro do possível a isonomia, que sejam entrevistados diversos candidatos e não um candidato específico. O que não pode acontecer é usar o rádio, a televisão ou o jornal para beneficiar um determinado candidato ou para prejudicar um determinado partido ou um determinado candidato. Agora, pegando, por exemplo, aqui em São Paulo, que a gente vai ter muito candidato a prefeito.
Obrigatoriamente tem que ouvir todos? Não, nesse primeiro momento, quando for debate, quando for uma sequência de entrevistas, aí necessariamente tem que entrevistar todos aqueles partidos que tenham lá uma determinada representação no Congresso Nacional. Neste primeiro momento, ainda que não é o momento eleitoral propriamente dito, é um momento pré-eleitoral, as entrevistas elas podem ser feitas de acordo com o interesse jornalístico. Um dos critérios de interesse jornalístico é a pontuação nas pesquisas de opinião. Então, é possível entrevistar aqueles candidatos com maior pontuação na pesquisa, dando um tempo maior, e os candidatos com menor pontuação na pesquisa, dando um tempo menor. Mas aí tem que dar espaço para aquele que está perto de zero também? Não, dá um espaço, mas dá um espaço pequenininho lá, faz uma fala lá, Enéas, né? Fala, meu nome é Enéas, aí já... É complicado. Em relação à propaganda dos meios de comunicação, propaganda oficial, quando começa, como é que Bom, fica? Começa aí 35 dias antes 36 dias, na verdade, antes da eleição. Aí tem aquele plano de mídia, só tem horário em bloco para a eleição para prefeito, e para vereador tem aquelas chamadas inserções, mas o bom é a gente deixar claro, tem muito pré-candidato saindo candidato pela primeira vez, achando que vai ter tempo de televisão, ele precisa aparecer uma vez só. Se ele aparecer uma vez só, o partido pode distribuir o tempo da forma que melhor lhe parecer. Não dá tempo nem de a família ver, né? Muitas vezes não dá nem para a família ver. Agora, tu falou antes de encerrarmos, aqui, eleições, o que mudou, a quem destina? Para todos entenderem, políticos, pré-candidatos? Isso é um manualzão, como a gente diz no popular, né? É um livro para todo mundo que vai trabalhar na campanha eleitoral. É bom deixar claro, não é um livro com juridiquês, vale para jornalista também, isso que a gente está falando aqui. Para jornalista vale para profissionais do marketing, da publicidade, e vale para candidatos também. É um manual de orientação aí para principalmente marinheiros de primeira viagem não se perderem na eleição. Eleições, o que mudou? É o que a gente está falando exatamente agora. Muita coisa já foi aplicada, inclusive, em relação às eleições passadas, foram para presidentes e deputados, e agora vereadores, que tem muita gente sempre que está ingressando na política. Geralmente o caminho é esse, né? A não ser que a pessoa desponte, que ela já seja muito conhecida. Né? A tendência natural é ser primeiro candidato a vereador para depois ser candidato a prefeito. E tem gente que acha, Denise, que é fácil, eu vou sair candidato, vou me eleger. É difícil, às vezes nem a própria família vota no candidato. E o voto é secreto, quer dizer, não dá para você conferir. Reclamar depois. É isso, eu conversei aqui com o Arthur Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Arthur Rolo, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise, boa noite. Com vocês.